moçada, na aula de hoje iremos aprender um pouco sobre números complexos. Vou apresentar para vocês então esse curso completo aí que envolve esse conteúdo, tá bom? Antes de mais nada, quem não for inscrito, eu peço que vocês se inscrevam no canal, ative o sininho, tá? E se gostar do vídeo, você dá o seu velho joinha, valeu? Bom, para começar, a primeira coisa que é fundamental aqui é a gente saber que nesse conteúdo aqui existe uma ferramenta importantíssima, ou melhor, uma definição muito importante, que é chamada de unidade imaginária, que nesse caso aqui vai estar sendo representada pela letra I, tá bom? E o principal, digamos, o principal resultado nesse início de conteúdo, o principal resultado é o fato de que I elevado ao quadrado será igual a menos 1. Como é que eu vou usar isso nos exercícios? Por exemplo, imagine que vocês queiram calcular a raiz quadrada de menos 36. Vamos lembrar que isso aqui não pode ser um número real. Por quê? Porque não existe nenhum número real que elevado ao quadrado dê um número negativo. Então, para isso, a gente vai precisar utilizar então essa ferramenta que é a unidade imaginária. Confira comigo como é que faz o cálculo. Vamos lá. Menos 36 é a mesma coisa que, aqui no caso, raiz, né, de 36 multiplicado por menos 1. Você pode usar isso daqui, ó. Ora, no lugar desse menos 1, você vai então poder substituir esse menos 1 por I elevado ao quadrado, tá certo? Então esse menos 1 aqui, você vai trocar exatamente por I elevado ao quadrado. Aí nesse caso agora, o que vai acontecer, galera? Você vai calcular a raiz, né? O que vai acontecer aqui? Vamos lá. Você vai ter a raiz do 36 multiplicado pela raiz de I elevado ao quadrado. Como nós sabemos, a raiz de 36 é 6. E a raiz de I quadrado, o que vai acontecer? Vocês sabem que quando não aparece o índice aqui, subentende-se que o índice é 2, né? Então você vai cancelar esse 2 com esse 2 aqui, portanto o resultado vai ser igual a 6i. Então a raiz quadrada de menos 36 vai ser igual a 6i. Tudo bem? Então eu posso escrever assim, dessa maneira, a raiz de menos 36 será igual a 6i, que é o que nós chamamos de número complexo, ou também número imaginário. Bom, agora vamos ver outro exemplo aqui. A raiz quadrada de menos 49. Vou proceder da mesma forma, ó. Isso é a raiz de 49 multiplicado por menos 1, que vai acabar dando quanto? Você pode separar aqui, raiz de 49 vezes, aí lembrando que esse menos 1 é equivalente a quanto? É equivalente a I elevado ao quadrado, tá certo? Então você põe aqui ao quadrado, vai separar isso aqui em duas raízes, né? Raiz de 49 vezes a raiz de I elevado ao quadrado. A raiz de 49 é 7, e a raiz de I quadrado, conforme nós vimos anteriormente, como aqui é 2 e aqui é 2, o resultado vai ser igual a 7i. Portanto, a gente pode afirmar o quê? Que a raiz quadrada de menos 49, que isso aqui é igual a 7i. Certo? Fiquem atentos, porque eu tentei fazer o exercício passo a passo aqui para vocês, tá? Mas já poderia, já de antemão, dizer a vocês que daqui já dá para chegar em 7i. Afinal, é só você calcular a raiz direto, né? A raiz de 49 é 7 e a raiz de I quadrado vai ser igual a I. Legal, galera? Então, de um modo geral, vocês vão perceber isso daqui, ó. A raiz de menos 36 deu 6i. A raiz de menos 49 deu 7i. Então, vamos imaginar que, por exemplo, se eu precisasse calcular a raiz de menos 81, daria quanto? 9i. Exato, tá? Então, se eu precisar calcular a raiz de menos 81, você já pode ir direto. Calcula a raiz do 81, que é 9, e coloca a letra I. Pronto. Resumindo, é isso. Então, sempre que eu tiver que calcular a raiz quadrada de um número negativo, é só você fazer. Calcula a raiz normal do 81 e depois você coloca I. A raiz do 81 é 9 e aí você acrescenta esse I e a resposta vai ser 9i. É assim que você faz o cálculo para raízes desse tipo, que não são números reais, são, no caso, números complexos. Bom, então agora continuando, vamos ver mais esse outro exemplo bem interessante aqui. Pessoal, o exemplo é o seguinte, ó. Resolva a equação x ao quadrado menos 4x mais 13 igual a zero, só que detalhe, resolva em C.
Quando aparecer isso aqui nos problemas, aí tem que lembrar que é para resolver baseando que o campo numérico é dos números complexos. Calcularemos o discriminante, né, o delta, depois utilizaremos a fórmula quadrática. Pessoal, lembrando que nessa equação aqui, o valor de A será igual a 1, que é o coeficiente aqui de x ao quadrado, tá? O valor de B será igual a menos 4, então tá aqui B igual a menos 4, e o C, que é o termo independente, será igual a 13. E aí agora eu vou utilizar o delta da equação. Delta vai ser igual a B ao quadrado menos 4AC, onde B é menos 4, você então substitui, coloca aqui um parênteses, menos 4 vezes o valor de A, que é 1 aqui, ó, vezes C, que no caso é 13. Menos 4 ao quadrado, 16. E menos, depois eu vou fazer aqui, ó, 4 vezes 1, 4. 4 vezes 13, 52. Fazendo aqui esse cálculo, observem que vai dar um número negativo. 16 menos 52 é menos 36. É por isso que no enunciado é para a gente resolver tendo como base o conjunto de quê? Dos números complexos. Porque se fosse, por exemplo, trabalhando com uma equação lá no nono ano, por exemplo, onde você trabalhava só com números reais, aí você parava aqui a conta e ia dizer então que nesse caso a solução seria o conjunto vazio, porque lá o campo numérico era dos números reais. Mas como no enunciado está afirmando que o campo numérico é dos números complexos, você deve então continuar essa conta, tá? E aí você vai usar a fórmula quadrática, que é x igual a menos b mais ou menos a raiz de delta, tudo isso aqui dividido por 2 vezes A. Pronto, aqui nós temos então a fórmula quadrática. E aí, substituindo, você vai ter x igual a menos b. Aí observem, lembrando que o valor de b é menos 4, né? Então você põe aqui menos 4, mais ou menos a raiz de delta, ou seja, mais ou menos menos 36 aqui. Tudo isso aqui dividido por 2 vezes A. Lembrando que A, nesse caso, é igual a 1. Que é esse A aqui, ó, que é esse 1 daqui. Pronto, agora fazemos os cálculos, né? X vai ser igual a menos vezes menos aqui vai dar mais ou menos. Nós já calculamos anteriormente, né, o valor da raiz quadrada de menos 36. Vamos lembrar que isso aqui é igual a quanto? 6i. Lembra que é só calcular a raiz do 36, que é 6, e acrescentar a letra i, né, que é a unidade imaginária. Tudo isso aqui você vai dividir por 2. E aí, pessoal, veja só. Aqui eu posso fazer agora o seguinte cálculo, certo? Observem que 4 e 6 são divisíveis por 2. Então, eu posso simplificar os dois simultaneamente, ó. Esse e esse aqui, todos eles eu posso dividir por 2. Então, por 2, aqui vai sobrar um 2. 6 por 2, aqui vai sobrar 3. E 2 por 2, aqui vai sobrar 1. Então vai ficar assim, ó, vai ficar 2 mais ou menos 3 vezes i, tudo sobre 1. Como é sobre 1, não precisa escrever então esse 1 aqui, tá? E aí temos, né, nesse caso aqui, as duas raízes, né? Eu vou chamar aqui de x', ou alguns chamam também de x1, tanto faz, que pode ser 2 mais 3i, então uma das raízes vai ser 2 mais 3i, e a outra raiz, que eu vou chamar de x', ou x2, vai ser 2 menos 3i. Então temos aqui as duas raízes que são as chamadas raízes complexas dessa equação do segundo grau.